Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Torres da Arquitetura da Mudança. Hoje eu queria trazer um assunto que às vezes até eu sou famoso por essa minha maneira de abordar esse tipo de assunto, mas que é um assunto que às vezes dói muito, é chato às vezes, mas ele faz muita diferença, né? Quando a gente se propõe a mudar, quando a gente diz, né, pra gente mesmo, ou pros outros e para quem quer que seja, que a gente quer mudar, que a gente quer fazer tal coisa, que eu não quero ter sei lá, um comportamento X, que eu quero ganhar mais dinheiro, que eu quero ter um filho, enfim, qualquer coisa que você queira fazer na sua vida, você precisa de um prazo, você precisa de uma data, sempre vai precisar, né? E aí eu sou conhecido pelo cara da data, né? O cara da data é o cara das listas. Porque tudo que alguém vem falar pra mim, eu falo, tá bom, que dia você vai fazer isso? Né? Ou até que dia você vai fazer? Ou a partir de que dia você vai começar a fazer tal coisa? Porque pra mim é uma pergunta natural, é uma pergunta muito óbvia, uma pergunta muito simples. Eu estou falando pra mim, tá, pessoal? É pra mim. Mas quando a gente fala de projeto, de mudança, né, de início de um novo comportamento, um novo hábito, né, qualquer coisa que você vai mudar precisa de uma data, precisa de um prazo, né? Ou para aquilo acabar ou para aquilo começar, né? Ou para ser o começo de uma mudança. Então, qualquer coisa que a gente vai fazer vai precisar de um prazo. E aí, às vezes, as pessoas vêm falar assim para mim, não, semana que vem eu faço tal coisa. Ah, eu vou usar do meu estilo, tá bom, que dia? Ah não, semana que vem. Semana que vem não é prazo, semana que vem não é uma data. Né? Data tem dia, mês e ano. Né? Dependendo da situação, até hora. Né? Se for post, por exemplo, aqui no YouTube, ou no Instagram, né? Ou enviar um relatório, por exemplo, para um chefe, ou montar um relatório, uma apresentação, dependendo da situação, você tem dia e horário, né, para mandar, porque senão perde prazo. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo bobo aqui. Né? Adianta o presente de Natal chegar depois de Natal? Ele vai chegar, a pessoa vai ficar feliz e tal, mas meio que fica sem sentido, porque perdeu o prazo. Né? E muitas das coisas que a gente faz, a gente não bota prazo porque isso é uma garantia de que a gente não vai fazer, ou de que se a gente não fizer, tá tudo certo. Ah, eu não disse prazo mesmo, então se eu não fizer, tá tudo bem. E aqui, nesse canal, né, essa minha proposta de trabalho, essa mentoria que eu faço, esse curso que eu faço, tem tudo a ver com prazo. Não adianta e não vai funcionar nem para você e nem para mim se não houver compromisso com prazo, se não houver compromisso com a data. Se você não disser para você mesmo, dia tal eu vou fazer tal coisa. Porque se você não disser a data que você vai fazer, se você não fizer, pô, beleza, tá tudo certo. Você não assume compromisso com a sua mudança. Pois se você não assumir compromisso com a sua mudança, você vai assumir compromisso com o quê? Né? Então aqui a gente está falando de uma coisa muito importante, sabe? Que é a gente entender como a nossa cabeça funciona, ou parte da nossa cabeça. Né? Eu não sou nenhum entendedor do cérebro humano, mas toda vez que a gente se compromete com um prazo, com uma data, geralmente a gente cumpre. E se além de você se comprometer com você mesmo, você se comprometer com uma outra pessoa, de ser assim, fulano, olha, eu estou assumindo um compromisso com você de que tal dia, vou chutar aqui, tá gente, um exemplo hipotético, a partir de tal dia eu vou parar de beber. E você parar de beber e nunca mais voltar, isso tem um poder magnífico, né? Principalmente se você fala para uma outra pessoa. Então, quando a gente quer mudar, a gente precisa ter um compromisso com prazo, com data. E eu sempre vou perguntar, quando alguém vem perguntar para mim assim, ah, eu gostaria de fazer tal coisa, mudar assim porque o meu comportamento não está legal, ou seja, a pessoa já sabe que aquele determinado comportamento não está legal, já sabe que precisa mudar tal coisa, ela vem para mim e fala, pô, preciso mudar. Aí eu sempre vou perguntar assim, dá para mudar agora? Ou dá para começar a mudar agora? Não mudar tudo, mas mudar um pouquinho, que é o que eu sempre falo, começa pequeno e vai aumentando. Dá para mudar agora? Não. Dá para mudar amanhã? Não. Pô, então dá para mudar quando? Né? Quando a gente fala de uma mudança, por exemplo, de casa, né, vai do apartamento A para o apartamento B, você precisa planejar, né, tem um monte de coisas envolvidas aí. Mas quando a gente fala de comportamento da gente, ou seja, uma coisa que
a gente tem controle, 100% do controle, por que não começar logo agora? Por que não começar amanhã? Né? E aí sempre tem aquela história, segunda eu começo a malhar, segunda eu paro de comer doce, segunda isso, segunda aquilo. Isso pra mim não funciona, na minha cabeça, né? Esse é o Léo que tá falando. Não funciona. Porque eu acho que quanto antes a gente começar a mudar, melhor. E sempre que tiver uma data, melhor ainda. E sempre que você combinar isso com alguém, você assumir o compromisso verbal com alguém, melhor ainda. Porque você não vai querer passar vergonha. Eu combinei com o cara, agora eu vou ter que fazer. Né? Então, quando a gente fala de data, de prazo, não vale falar, semana que vem, mês que vem, ano que vem, hoje de tarde. Assim, é muito importante que você, quando queira mudar, ou quando você queira se comprometer a fazer alguma coisa, seja para você, seja para alguém, combine uma data. Comece a botar data e prazo na sua vida, nas coisas que você quer fazer. Se você trabalha numa empresa, qualquer empresa, grande, pequena, média, de qualquer segmento, tudo tem prazo, tudo tem data, sabe? É o relatório, é o fechamento contábil, o fechamento de vendas, é fazer a apresentação lá para o diretor A, sabe? É fazer o relatório para o gerente de vendas B, tudo tem prazo. Então quando a gente fala para a gente mesmo, por que a gente também não vai botar um prazo? E é uma maneira muito importante de você assumir um compromisso com você mesmo. Porque se você assume o compromisso de mandar um relatório para o teu gerente ou para o dono da tua empresa até o dia tal, porque ele precisa, porque ele vai fazer uma outra coisa com aquilo, por que você não assume um compromisso com você mesmo de começar a mudar um comportamento, né, de começar a malhar, sabe? De começar a procurar novas fontes de renda? Então é importante você começar a assumir compromisso com os prazos que você mesmo disse que vai cumprir. E prazo é para ser cumprido, né? É igual lei. Lei não tem que discutir, tem que ser cumprido. E se você não for cumprir por qualquer motivo, avisa, informa, negocia, conversa. Porque às vezes a gente sabe que a gente, por exemplo, eu vou emagrecer 5 quilos, por exemplo, até o dia 30 de junho, vou emagrecer 5 quilos, beleza. Chegou no meio do caminho, né, de hoje, até 30 de junho, você não emagreceu nada, você sabe que você não vai cumprir o prazo. Por quê? Provavelmente você não está fazendo nada daquilo que você combinou. Ou a estratégia que você montou para perder 5 quilos não está funcionando. Por isso que eu também sempre falo, revise os prazos, revise o plano. Tem que ser revisado. Por quê? Eu achei que dava. Tá bom, mas eu achei que dava, mas eu não parei de comer. Eu disse que ia parar de comer doce e não parei. Então tá bom, então você também não vai emagrecer 5 quilos nesse tempo. Você vai até emagrecer, mas vai demorar mais. E aí você negocia o prazo. Então, gente, isso tudo, eu estou trazendo todos esses conceitos de gerenciamento de projeto aqui, mas como pano de fundo, tem aqui uma coisa mais importante, que é você ter o compromisso com você mesmo daquilo que você disse que você mesmo ia fazer. Independente do que for. Independente do que for. E se você estimou um prazo errado, não tem problema. Muitas das vezes, quando a gente vai estimar o prazo pela primeira vez, é a primeira vez que eu vou fazer tal coisa. Por exemplo, é a primeira vez que eu vou fazer uma dieta. Eu nunca fiz dieta na vida, é a primeira vez que eu vou fazer. Aí eu botei lá, vou emagrecer 5 quilos até junho. Eu não conheço o meu corpo direito ainda. Eu não sei quanto tempo o efeito dessa dieta vai demorar para trazer para o meu corpo os benefícios para eu perder 5 quilos. Então, muitas das vezes, passou um mês, eu não perdi nada, sabe? E aí você fala, peraí, então é a primeira vez, eu vou rever o prazo. Aí tá tudo bem. Mas não dá para você simplesmente esticar a corda até o dia 29 de junho e falar, não emagreci, não fiz nada. Porque você pode fazer um monte de coisas. Você pode rever a estratégia da dieta, por exemplo. Você pode tirar mais algumas coisas, né? Falar com o teu nutri aí, ou mudar um pouco a dieta, para você atingir o prazo, e aí vai do teu compromisso com o teu prazo. Se você disse que vai cumprir o prazo, dá teu jeito e cumpre o prazo. Faz o que for possível, o que tiver ao seu alcance. Porque sempre dá para fazer alguma coisa a mais. Sempre dá para fazer alguma coisa a mais, para a gente cumprir os nossos prazos, tá? Sempre dá. Porque, eu não tenho tempo, eu trabalho muito, é minha mulher, é meu marido, é meu filho, é meu chefe. Então, muda o prazo. Agora, não fica arrumando desculpa para não cumprir o prazo.
E se não for cumprir, seja honesto com você mesmo ou com a pessoa, né, que você se comprometeu aí. Fala, ó, fulano, não vou cumprir o prazo por causa de A, B, C, D e E. Eu estou vendo aqui o novo prazo é esse e por aí vai. Tá? Isso vale, gente, para tudo, para qualquer coisa que você vai fazer. Vale para uma combinação, que você disse que é o cinema com teu filho na quarta-feira e aí não pôde porque pintou um problema qualquer. Conversa. E aí a gente vai estar sempre falando, né? Alguns vídeos atrás eu falei, tudo que a gente traz aqui de técnica tem uma coisa que vai permear todas as técnicas de gerenciamento de projeto, qualquer uma, que é a comunicação. No nosso caso aqui, a mais importante vai ser a falada, né? Porque a gente está tratando de pessoas, a gente não vai ficar aqui trazendo um monte de ferramentas, né, de gerenciamento de projeto. Então a nossa comunicação, né, a sua comunicação com as pessoas que estão em volta de você, a mais importante vai ser a falada. Então fale, diga o que você quer, o que você não quer, por que foi, por que não foi. Diga seus prazos, sabe? Então comece a falar. A comunicação vai estar o tempo inteiro fluindo na nossa vida. E aí é muito importante ter uma conexão com as tuas percepções, com o teu coração, das coisas que você quer ou não quer fazer. Comunique-se, principalmente no nosso caso, falado. Se fosse numa empresa, às vezes é uma comunicação mais escrita, né? Através de apresentação, e-mail, ou através das próprias ferramentas, né? Onde você registra a documentação, desenvolvimento e mais um monte de coisas. Mas isso a gente está falando do mundo corporativo. No mundo pessoal, no mundo real nosso aqui, do dia a dia, é muito mais a falada, é a combinada, né? Porque a nossa palavra ainda vale muito. Né? Então a gente precisa valorizar a nossa palavra, das coisas que a gente fala e das coisas que a gente não fala. Porque ninguém vai ficar tentando adivinhar o que está na tua cabeça. Ninguém vai adivinhar. Então, se você tem uma história contada na tua cabeça do teu marido, vai lá e pergunta para ele para saber se isso aí é verdade ou não. Porque se for só a história da tua cabeça, não vai funcionar. Não vai funcionar de jeito nenhum. Então comunique-se, fale, diga o que você sente, ainda que doa, ainda que não seja muitas vezes legal, porque mudança de comportamento geralmente dói. Né? Então comunique-se, comunicação. E aí de novo, para fechar aqui o vídeo, data é para ser cumprida, prazo é para ser cumprido. Não vai cumprir? Avisa, conversa, tá bom? E é muito importante que tenha dia, mês e ano. Então, quer mudar de verdade? Fala para você e fala para uma outra pessoa. Aí sim você vai ver o poder do compromisso, que vai dar uma tremedeira e você vai falar, caramba, agora eu tenho que fazer. E vai lá e faz. Tá? E se não for fazer, avisa que não vai fazer. E aí não tem problema você estabelecer o prazo pela primeira vez. De novo, eu vou falar isso. Ah, vou fazer pela primeira vez no seu prazo. Dá um prazo. Dá um prazo, testa, anda 2, 3, 4, 5 dias. Pô, viu que o prazo está muito apertado? Vai lá e negocia o prazo de novo e está tudo certo. Não pode não ter prazo. Com prazo, mudança já é difícil. Sem prazo, é muito mais difícil ainda. Beleza?